Bom dia pessoal, nós estamos aqui então para o nosso trabalho. Nós vamos falar sobre clusterização ou clustering. Nós vamos apresentar o Caminhos usando o Python. O Caminhos é um algoritmo de clusterização e aprendizado não supervisionado, né? Então pessoal, nós vamos abrir aqui o Anaconda. Nós vamos usar o notebook aqui, Jupyter Notebook. Então, vamos lá, abrindo ele, nós vamos aqui, nós temos aqui o nosso iris.csv e o Caminhos Iris Flower, né? Então ele já está aberto aqui. Nós vamos usar o scikit-learn, que é uma biblioteca de aprendizado de máquina, de código aberto, para a linguagem de programação Python. Ela inclui algoritmos de classificação, regressão e agrupamento, né? Então o Caminhos inclusive também faz parte dessa scikit-learn. O Caminhos é muito utilizado, por exemplo, para fazer entendimento de dados que vem, por exemplo, de surveys. Quando você quer, por exemplo, fazer um questionário, um levantamento de dados, por exemplo, e que algumas pessoas respondam o questionário, que você quer agrupar essas pessoas baseado nas respostas desse questionário. Então o Caminhos é excelente para fazer isso, porque ele vai entregar grupos de afinidades baseado no questionário aplicado. Ele tem a propriedade de poder agrupar, essa é a sua funcionalidade, agrupar objetos afins. Então vamos para o nosso algoritmo aqui, para o nosso código Python aqui. Então primeiramente aqui nós temos aqui importado algumas bibliotecas, né, como NumPy, Pandas, Matplotlib, né? Aqui temos também o Matplotlib inline, para que possa aparecer na minha tela no Jupyter os gráficos que ele vai gerar. Nós vamos utilizar o conjunto de dados Iris Flower. Então aqui nós temos agora nessa linha aqui importado, né, o iris.csv. Então aqui o DF, o data frame, recebe o arquivo iris.csv. Então aqui, primeiramente nós vamos aqui executar Shift Enter aqui nessa primeira linha, Shift Enter aqui também no read, sb.perplot. Aqui é passado para o perplot o data frame e vou dizer para ele quais classes que eu quero. Então, por exemplo, se eu colocar aqui vírgula Rui igual target, o Rui é a matriz de cores, né, que é baseada no target, né? E o target ele mostra a classificação, né, se é cetosa, se é higiênica. Então se eu executar aqui o Shift Enter, vamos aguardar um momentinho para executar. Então aqui nós podemos visualizar os dados. Aqui temos a legenda da classificação, mas isso aqui é o que o outro algoritmo, o KMN, ele enxerga assim, mas eu não vou abordar sobre esse tipo de algoritmo não, né? Então para nosso estudo aqui eu vou tirar essa classe aqui. Vamos rodar novamente. Então aqui no caso eu vou deixar só o DF, porque eu não vou passar para ele quais são as classes, eu vou esperar que ele diga quais são. Então aqui está o que o Caminhos enxerga, somente os dados, mas sem nenhum tipo de classificação ou de agrupamento, porque eu quero que ele me diga quais são os grupos que estão presentes aqui, né, no caso. Então para a gente ver se ele está funcionando efetivamente, temos que retirar as classes do algoritmo. Aí depois vamos comparar
o que a gente já tem de classe com as classes que ele vai gerar. Essa é a ideia. Então se você der um df aqui, então aqui podemos ver que eu tenho algumas informações de altura, largura da sépala, altura, largura da pétala, e além disso, que classe essa flor pertence, com essas características numéricas aqui. O que eu quero fazer é retirar a classe. Eu quero passar para o algoritmo só as características, e a partir dessas características ele vai dizer a que grupo pertence. Ele vai criar o grupo. Então vou tirar novamente o df aqui. Vou voltar ao código anterior, vou executar. Beleza. Então aqui nós vamos fazer a separação. Vamos tirar somente as características. Vou criar essa variável x maiúsculo aqui. E ele é usado como convenção para dizer que são as características de um objeto. Ou seja, são as features do objeto que está aqui. E quando você for usar a classe, você usa y minúsculo no caso. Mas aqui nós vamos usar a classe. Então aqui x igual a np array df.drop target axis igual a 1. Então aqui eu vou tirar classificação target com um drop aqui. E aqui vou dizer no axis que é uma coluna de dados e não uma linha. Se eu quiser ver esses dados, eu venho aqui, digito um x maiúsculo aqui e executo, eu consigo ver esse array. E aqui estão os nossos dados, né? Então a partir de agora, com esse x que eu criei, eu vou passar para o caminhos esses dados. Então primeiro eu preciso importar o caminhos. Então aqui nós vamos agora importar o caminhos. From sklearn.cluster import caminhos. Comando que a gente vai usar para importar a classe do scikit-learn, para a gente poder usar o caminhos, né? Então aqui agora nós vamos criar uma variável caminhos, que vai ser o objeto que vou usar. Vamos instanciar ela aqui, caminhos, instanciando a classe, e vamos passar no construtor a quantidade de clusters que a gente vai ter. No caso aqui vamos usar 3. Eu vou passar um random state para que eu possa repetir o experimento exatamente igual e diminuir a quantidade de aleatoriedade. Então vamos passar ele 0 aqui. Ele vai criar aleatório, mas aí quando ele for executar mais uma vez, o código dessa aleatoriedade será reduzida para que eu possa reproduzir mais ou menos igual a minha pesquisa que estou realizando. Agora sim vou fazer o treinamento aqui do caminhos. Então aqui temos caminhos.fit x. O objeto aqui é passado para ele as características das flores na variável x. Ele cria o objeto caminhos para que a gente possa fazer a clusterização efetiva. Então aqui está executado. Se eu quiser ver o que foi que ele criou de labels, os grupos, né? O que eu faço é o seguinte: caminhos.label. Então podemos ver aqui o que foi criado. São os grupos que ele criou. Temos 150 informação. Temos aqui tudo um, né? Esse é um grupo. Temos um 2 aqui perdido. Provavelmente é um erro. Mais algumas classificação aqui 0. E aqui também outra classe 2. Esses problemas em algumas fronteiras do caminhos não consegui definir certo. Então isso aí tem que ser analisado. Agora o Diego dará sequência na explicação. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Pessoal, bom, dando continuidade ao que o Thales estava falando,
Vamos pegar essas labels e injetar no data, né, no data frame original, criando uma coluna de dados que vamos chamar de classes. Aqui, como vocês podem ver, vamos atribuir essas labels, né, que essas classes, dando um print no data frame para ver o que aconteceu. Que foi que no data frame aqui que a gente tem largura e altura da sépala, largura e altura da pétala, a classe original, que é o K-classes, né, gerado pelo K-means, e esse 1 aqui é o grupo deles, né. Então pode ver que esse aqui é a target, a setosa, e temos a virgínica, né, que são das flores. Vemos que tem alguns erros aqui, né, que tem o zero aqui no final. Isso aqui são alguns erros, né, do próprio algoritmo, que nesse print aqui a gente não consegue ver muito bem, né. Aí a gente vai fazer um outro print aqui logo abaixo usando o Seaborn, que ele vai criar a gente vai criar um perplot aqui, né, SB perplot, que é o mesmo data frame que a gente tinha usado, e o meu RUI aí, que vai ser baseado no target original, que é o do arquivo original, né? Então vai ficar o dataframe, o RUI e o target, que vai criar uma visualização, né, que é o Seaborn Pair Plot. Passamos mais uma vez a mesma dataframe, e ao invés de passar na coluna target, a gente vai usar o K-classes, né? Que logo aqui, que foi feito e gerou esse novo gráfico. Lembrando, né, que a setosa, né, colocou lado a lado como sendo um. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente vê que a cetosa aqui, que é o azul, né, nessa região, e aqui no outro gráfico, usando o K-class, nessa mesma região, né, nos mesmos setores aqui, é usado como um. Então, a dispersão de dados dela, ela ficou muito parecida, né, em ambos os gráficos. Então, a gente pode ver que realmente funcionou, né? E realmente o Caminhos conseguiu dividir, né, os grupos bem uniforme para que pode ver na visualização que deu certo os gráficos, né? Então ficou bem uniforme. Não só esse gráfico, esse aqui foi um exemplo, né? Mas pegar os outros e der uma olhada por setor, os setores estão bem divididos, bem uniforme e bem parecidos. É isso, uma boa noite.